Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, está começando mais um Saúde e Bem-Estar e no programa de hoje a gente vai falar sobre dois temas muito interessantes. A gente vai falar sobre Alzheimer, o diagnóstico, a prevenção, vamos falar sobre testes genéticos que podem indicar ou não a predisposição ao Alzheimer e como e por que eles são feitos. Vamos falar também sobre saúde emocional, a saúde mental, o equilíbrio entre a razão e a emoção, como manter isso em novos ciclos, como o ano de 2023, que é o nosso desafio atual. Bom, o programa está muito bom e está começando agora. Muito bem, hoje a gente, nesse primeiro bloco, entende mais algumas coisas sobre o Alzheimer. A gente já falou sobre isso aqui, mas nesse programa agora a gente fala um pouco sobre os testes genéticos. É um bochicho interessante que acontece em todos os cantos do mundo, testes genéticos para a prevenção do Alzheimer. Como? Por quê? E em que situações eles devem ser usados. A gente está aqui com o Dr. Henrique Freitas, que é coordenador da equipe de neurologia do Hospital Mater Dei. Sempre aqui, uma alegria te receber, doutor. Bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui novamente, Fernando. Bacana, doutor. A gente estava comentando aqui, né, nos bastidores. Os bastidores sempre são muito agitados aqui no canal Viver Brasil. A Lídia Bento fala muito, e é muito enfática, né? E a gente estava falando sobre testes genéticos, né, doutor? E testes genéticos com Alzheimer, prevenindo, né? A pessoa vai fazer um teste para entender um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre essas questões delicadas, né? Delicadas e que mexem profundamente com a sociedade, né, Fernando? Afinal de contas, nós estamos falando de uma doença extremamente comum, né? Então, todo mundo conhece alguém que tem a doença de Alzheimer. Todo mundo, no fundo, tem um pouco de preocupação e medo da doença. Afinal de contas, a gente cada vez mais faz planos para o futuro, nos programa para o futuro e para viver bem na nossa velhice, e a cognição está no centro disso tudo. Então isso mexe muito com a sociedade. A gente vai viver mais, mas quer viver bem, né? Quer viver bem. E aí acontecem esses movimentos de antecipação, de cuidados. O senhor falou, é uma doença muito conhecida, mas principalmente também muito temida. Sim, sim, muito temida. Quando a gente fala de demência, o Alzheimer é a principal causa de demência. Demência tem uma definição simples, que a pessoa perde progressivamente a capacidade de fazer as coisas que a tornam independente. E Alzheimer é a principal causa de perda de independência, principalmente nos mais idosos. Uma doença neurodegenerativa e que nos últimos anos a gente ficou muito estagnado com relação a novas propostas terapêuticas e de diagnóstico. Mas de uns 10 anos para cá, muita coisa mudou, tanto no diagnóstico precoce, quanto na identificação de fatores de risco genético e também nas possibilidades de tratamento que estão chegando e muitas ainda estão por vir. Agora, uma dessas novidades, quando a gente fala da doença e no cuidado de preveni-la, são esses testes genéticos. Nos Estados Unidos eles já existem numa realidade diferente da nossa, mas como é que o senhor vê esse cenário com o teste genético? Todo mundo que pode fazer, ele assusta, ele preocupa? A gente tem doenças que são genéticas. E existem doenças em que a genética tem um papel, mas não é um papel completamente determinante. O Alzheimer está nesse segundo grupo, em que a genética é importante, mas ela na maioria das vezes não é determinante. Diferente do câncer. Câncer, alguns têm, a genética tem um papel mais importante do que outros, igual a gente estava conversando do câncer de mama, que tem alguns genes específicos. No Alzheimer, a gente tem um cenário semelhante em alguns aspectos. Por exemplo, existem algumas formas de Alzheimer que são genéticas puras, ou seja, a pessoa tem um gene e ela vai manifestar a doença. São raríssimas, menos de 1% dos casos de Alzheimer. O que tem entrado na moda é a pesquisa de genes que predispõem a risco da doença de Alzheimer. A gente tem um grupo de gene que chama APOE, que ele tem variantes, e dependendo da variante você tem um risco maior. Por exemplo, o mais importante deles é um que chama APOE4. Se você tem uma cópia,
você tem 3 vezes o risco de Alzheimer da população. Se você tem 2 cópias, você tem 8 vezes o risco da população. Isso é importante quando a gente está falando de risco, que mesmo que você tenha o resultado positivo, isso não significa que você vai desenvolver a doença. E se você tem um resultado negativo, não significa que você não vá desenvolver. Ou seja, é risco, né? E essa tentativa de antecipar resultados para compensar um pouco a nossa ansiedade natural, às vezes ela cria um estresse que não tem um impacto prático. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses testes. Eles têm sua indicação, muito mais em pessoas que têm uma demência e a gente quer ver se é Alzheimer ou não. E aí o teste naquela pessoa que tem sintoma te ajuda a raciocinar. Mas esses movimentos de tentar antecipar resultado gera muita ansiedade. A gente estava comentando o caso do ator que fez o Thor, né? O Chris Hemsworth. Ele fez esse teste, deu positivo para alguns desses genes que o senhor está dizendo aí, e antecipou uma pausa na carreira que preocupou muito os fãs. Então, isso acaba estimulando outras pessoas a fazerem o teste também, doutor? Sim, a gente sempre que pede algum exame, a gente tem que pensar o que nós vamos fazer depois daquele resultado. Qual medida eu vou fazer? Se eu peço um resultado que vai me indicar um tratamento precoce, ok, vale a pena. Mas quando a gente não tem uma medida pronta para fazer, só serve para trazer ansiedade. Nesse caso especificamente, por exemplo, prevenção de doença de Alzheimer, o que a gente tem definido? Atividade física, socialização, cuidado do colesterol, cuidado da glicose. Todos nós temos que fazer isso. Por coincidência, essa também é uma recomendação para a prevenção do diabetes, Sim. Da obesidade, da saúde mental. Ou seja, tudo está ligado de uma forma muito direta, né? Direto. Esses cuidados, né? Sim. Com novos tratamentos, eu acho que é um ponto super relevante da doença de Alzheimer, é que nos últimos anos a gente teve o surgimento de novas classes de medicação que se propõem e trazem uma esperança de que a gente vai conseguir ter algum impacto na evolução da doença. Então a gente teve um medicamento que foi liberado há uns 2 anos pelo FDA nos Estados Unidos, a Anvisa não aprovou ele no Brasil, que se propôs com alguns riscos a diminuir o avanço da doença. A gente tem um novo medicamento super promissor, que foi positivo em fase 3, que chama lecanemab, que traz uma expectativa de que, em alguns anos, o diagnóstico precoce do Alzheimer, e mesmo o diagnóstico antes dos sintomas, pode mudar completamente a maneira que a gente aborda e trata. Mas, nesse momento, só serve para trazer ansiedade. Nesse momento, saber da doença com antecipação não traz ainda, nós não temos muito o que fazer, a não ser o tratamento convencional, normal, de uma saúde mais globalizada. Sim, até pelo seguinte, os sintomas que as pessoas conhecem do esquecimento, da perda de autonomia, da desorientação, eles começam a aparecer 10 anos, em média, depois da patologia surgir. Ou seja, a doença começa e depois de 10 anos a pessoa tem sintoma. Imagine que esse processo aconteceu com você com 80 anos, você desenvolveu ali. Mas você está levando sua vida, você está bem, você é independente. Às vezes, você ia morrer de outra coisa sem nem desenvolver os sintomas e a gente antecipa toda aquela preocupação, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, não só no paciente, mas na família como um todo. É um grande problema dos testes genéticos, é que a positividade, ela repercute em toda a família. Afinal de contas, imagine que um familiar seu fez esse teste, descobriu isso, mesmo que você seja uma pessoa muito tranquila, aquilo fica ali na sua mente pensando que você deveria fazer, se deveria se preocupar. Então a gente tem que ir com cautela. Com cautela e entendendo que os testes genéticos eles são úteis para várias outras funções. É um avanço da ciência, louvável o avanço. E em pouco tempo atrás, há pouco tempo, eles custavam uma fortuna absurda. Hoje, justamente pelo avanço da pesquisa, ele está acessível a todas as pessoas. Sim. Mas a dificuldade é encontrar esse limite, né, doutor? Sim. E genética é importante para tudo. A gente é uma mistura da nossa genética com o ambiente.
Então, as doenças que a gente desenvolve, elas vão ter um pouco de um componente genético, um pouco do componente ambiental, o que a gente fez, o que a gente comeu, quais doenças a gente teve, quais vírus a gente foi exposto, como que a gente viveu. Para algumas doenças, a genética é mais relevante que outras. E o grande desafio é identificar quais doenças são essas e quais vão ser as medidas que a gente vai tomar a partir de um resultado positivo para alguma delas. Eu acho que é um grande avanço, acho que vai ajudar enormemente na avaliação das doenças neurológicas, incluindo o Alzheimer, mas sempre com muito, muito, muito cuidado. E a gente também deve lembrar aqui a Angelina Jolie. A Angelina Jolie teve também o resultado positivo de um exame genético para câncer de mama, e ela ela tirou, né? Uhum. São casos diferentes? São pela questão de que eu tenho uma medida preventiva para ser feita a partir de um resultado. Se eu identifico um gene que me dá 90% de chance de desenvolver um câncer de mama, por mais que seja uma alternativa radical, uma mastectomia, hoje isso consegue ser feito com bom resultado estético, com tranquilidade programado. Então, a partir do resultado, tomou-se uma medida que vai ter um impacto no futuro, final de contas. É aquilo que você falou no início, né? Para todo exame é preciso ter uma ação a partir do resultado dele. Sim, se a gente pega o ator de Thor, o que o resultado do exame trouxe foi um impacto negativo na qualidade de vida. Ele interrompeu a carreira e isso não vai impactar em nada no futuro dele. Impactar, eu vou parar de trabalhar. Isso vai ter resultado na prevenção de demência? Não. Isso só mostra que o resultado trouxe um impacto psicológico extremamente negativo. Agora, com relação à preocupação, né, que existe de uma forma geral, a gente falou do temor generalizado que existe com o Alzheimer, quais são de fato os sinais que são preocupantes? Porque o esquecimento em si faz parte da vida, né? O esquecimento faz parte da vida e a gente hoje é bombardeado por uma quantidade enorme de informação e a gente registra as informações de uma maneira diferente de 10 anos atrás. A gente não decora mais número de telefone, a gente tem um contexto de ansiedade o tempo todo que impacta na maneira da gente evocar a informação. Então, o mais importante que a gente precisa sempre observar é como que está a funcionalidade. A pessoa está resolvendo os próprios problemas, a pessoa está tendo uma qualidade de vida satisfatória, está interagindo bem com a família, porque a gente foca muito na memória como se a gente fosse um computador que tivesse que acessar a informação, e a gente não percebe como que a gente está lidando com as pessoas, com o ambiente, como que a gente está vivendo. E às vezes uma demência, não só o Alzheimer, mas outras, ela impacta primeiro na capacidade da relação com as pessoas e de viver bem, sabe? Então a gente tem que olhar a funcionalidade, a gente tem que seguir resolvendo os nossos problemas e mantendo a nossa autonomia e ter uma boa qualidade de vida. Assim, então o que quer dizer que para prestar atenção em sintomas que merecem uma atenção de um médico especializado, então não é só o esquecimento, precisamos de mais coisas, né? O que exatamente? Assim, a pessoa está ali, a vida que segue, a vida está indo, mas começam alguns episódios de esquecimento. O que vai exatamente se transformar num sinal de alerta? O ser humano é muito complexo e é muito difícil. Às vezes, uma senhora que vive sozinha, vê o filho 3 vezes na semana, assiste televisão e sai de casa uma vez ou outra, ela tem uma complexidade mais baixa nos afazeres e, às vezes, só tardiamente se observa uma dificuldade funcional. Um grande executivo que está o dia todo avaliando alguma coisa, às vezes, no primeiro sintoma de piora cognitiva já fica muito evidente. O que a gente tem que observar é como está funcionando a nossa rotina. Nossa vida não pode perder complexidade, independente da idade. Uma pessoa que cozinha bem e gosta de cozinhar, ela tem que continuar fazendo isso ao longo da vida. Ela não pode perder essa habilidade. Uma pessoa que gosta de tocar um instrumento, ela não pode deixar de conseguir fazer. É claro que a vida nos coloca outros objetivos e algumas dificuldades. Por exemplo,
Com 90 anos, talvez eu não queira continuar indo ao banco resolver problemas bancários. Mas se eu precisar, eu tenho que conseguir. A gente não pode perder complexidade, perder habilidade cognitiva. Essa é uma dica muito importante, né? E com relação ao tratamento, a gente viu que existem drogas potentes, né? Boas notícias em breve teremos com avanços, mas também com sequelas, né? O grande problema, a gente estava falando sobre isso também, são essas questões dos efeitos colaterais dos remédios. Por exemplo, esse medicamento que foi liberado, o aducanumab, há 2 anos, uma das principais complicações é hemorragia cerebral, ou seja, é uma complicação grave. Então, para a gente usar esses medicamentos, a gente tem que fazer um estudo muito detalhado de qual paciente realmente se beneficiaria. A gente tem que avaliar o impacto econômico da medicação. Não só, a gente tem isso num cenário amplo de governos, seguradoras, sociedade como um todo, mas também na vida do próprio indivíduo. E selecionar muito bem quem que, não só da parte econômica, mas para qual pessoa faz sentido avaliar esse tipo de tratamento. Porque é caro. É caro e assim, tudo que é inicial e ainda pouco acessível acaba sendo caro. Então tem que ir com muita objetividade, porque senão a gente cria um sofrimento muito grande nas pessoas. Doutor, caro, a gente fala de remédios assim, em torno de 20 mil reais, é por aí? É difícil falar valor, mas acredito que seja por aí. 20 mil reais por mês, talvez, alguma coisa perto disso aí? Deve ser por aí, mas isso varia muito. Tá. Né? Mas é proibitivo, né? É proibitivo para a maioria das pessoas e o grande problema, eu acho que a doença de Alzheimer, se ela tivesse um tratamento seguro e que realmente fosse efetivo, preço não seria um problema pensando em saúde pública, porque afinal de contas, isso impacta negativamente a vida de muitas pessoas. Então acho que as pessoas têm que ter a tranquilidade que se um tratamento for totalmente seguro e eficaz, ele vai ser incorporado em algum momento. A sociedade não vai permitir que isso fique restrito a grupos específicos. Quando a gente ainda está numa fase muito inicial, incipiente, caminhando, realmente fica restrito, porque as pessoas têm que entender exatamente o risco, o custo, existe todo o processo para a realização, mas se caminhar como a gente espera, isso vai chegar e vai beneficiar a todos. Porque a gente fala de custo do Alzheimer, existe sempre também a demanda do cuidador, né? Em algum momento esse cuidador tem que entrar em cena, né? Às vezes alguém da família, né? O Alzheimer é uma doença com impacto econômico brutal, não só para o indivíduo, mas para a sociedade. Quanto custa a perda da capacidade de trabalho? Quanto custa toda a mobilização das famílias para o cuidado daquele paciente? A família adoece junto. Então, eu acho que a questão econômica não vai ser isso que vai inviabilizar o tratamento. Então, se a gente tiver segurança, bons resultados, igual a gente espera que vai acontecer, eu acho que a gente vai ter um futuro melhor pela frente e a gente vai, próxima vez que a gente conversar sobre isso, a gente vai ter Com mais certeza. novidades. E a gente conversa muito, a gente gosta muito de ter o senhor aqui. Acho que deve ser para um médico, para um neurologista jovem como o senhor, doutor, deve ser muito difícil dar um diagnóstico de Alzheimer, né? Aliás, de outras doenças também, né? Tão difícil quanto, né? A gente pensa em diagnósticos, os diagnósticos neurológicos, o diagnóstico em si, ele é apenas dar um nome para o que já está na vida da pessoa. Então, o sofrimento já está lá. A pessoa já percebe. Quando você dá um nome, a gente tem um impacto, mas isso depois traz uma tranquilidade de que a gente sabe qual é o caminho que a gente deve trilhar. A fera tem nome, tem, né? Isso. Então, fica mais fácil, você tem uma fera para enfrentar. Sem nome, você está enfrentando múltiplas feras, múltiplas, né? E a insegurança, as expectativas que se frustram, né? A gente sempre que a gente tem alguma percepção de que tem algo ruim na nossa vida, a gente tenta uma negação inicial. Fala assim, não, isso aí é cansaço e tudo. Só que o tempo, ele vai passando, os problemas vão aparecendo. Então, por mais desafiador, a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com isso. A gente está lidando com pessoas e com sofrimento, mas acaba que, sendo feito da maneira correta, o diagnóstico ele traz mais conforto do que angústia. Com certeza.
A gente tem aqui o quadro, você já sabe, né? Craque, um campeão do Mitos e Verdades, o doutor, e a gente vai falar sobre, então, a questão do Alzheimer. Vamos lá? Vamos lá. Beleza? É agora. Mitos e verdades sobre o Alzheimer. Estamos aqui com o doutor Henrique Freitas, coordenador da equipe de neurologia do Hospital Mater Dei. Frase feita, frase dita, o doutor diz, olha, mito, verdade, né? Primeira é essa, doutor. O primeiro sintoma do Alzheimer é a perda da memória. Na maioria das vezes, verdade. Existem exceções, mas na maioria das vezes o componente de memória é o predominante, o inicial. Alzheimer não tem cura. Verdade. É verdade, não tem cura. Não tem cura no momento. O Alzheimer atinge apenas os idosos. É mito ou verdade, doutor Henrique? Mito. Existem formas precoces, a gente considera que acima dos 60 anos é a manifestação mais comum, mas acontece às vezes abaixo dos 60. Recentemente, a internet divulgou nas redes sociais de várias pessoas, divulgando uma criança com Alzheimer. Aí eu aproveito para perguntar se isso, na opinião do senhor, é mito ou verdade? Mito. Mito. O senhor viu essa notícia? Não cheguei a ver, mas não tem registro da patologia Alzheimer, que assim, a gente tem os sintomas, mas tem a causa, que é o acúmulo de uma proteína específica gerando um dano neuronal. Então, é muito improvável que isso se manifeste na infância. Existem outras demências que podem afetar crianças, então tem que rever como é que foi o diagnóstico patológico. E quando a gente fala de um diagnóstico precoce de Alzheimer, estão falando de adultos de que idade? 60 anos para baixo. 60 para baixo, 40? Pode acontecer. Tá. É raro, mas pode acontecer. A outra questão é essa, doutor Henrique, existem remédios para o Alzheimer? Verdade. Existem medicamentos para os sintomas, então a gente tem uma deficiência na transmissão do transmissor que é o responsável pela memória, que é a acetilcolina. A gente tem medicamentos que aumentam a disponibilidade desse transmissor e que tem um efeito ali melhorando um pouco a memória, melhorando o comportamento. E a gente tem os outros sintomas. Depressão anda junto do Alzheimer, então a gente tem várias coisas que podem melhorar a qualidade de vida do paciente. E a última questão é essa, jogos, de uma forma geral, são benéficos no tratamento do Alzheimer? Verdade. A gente tem tanto os estudos que mostram que o cérebro ativo e os desafios podem retardar formas demenciais, mas existem terapias de estímulo cognitivo que são baseados em jogos. Então, mesmo a pessoa que tem uma doença estabelecida, às vezes aqueles exercícios melhoram um pouco a cognição. Sim. Muito bem. Doutor Henrique, muito obrigado. Valeu a presença aqui, obrigado pela gentileza. Volte sempre. Será um prazer, foi ótimo. Um grande abraço para a cidade de Pompéu, né? Doutor Henrique é de Pompéu. Sou. Ali é Oeste Mineiro, né? Centro-Oeste Mineiro. Centro-Oeste. Bom Despacho, Pompéu, Abaeté, Martim Campos. Papagaio. Papagaios, maravilhas. Bitira, Rio Paraopeba, Rio São Francisco, Rio Pará. Rio Pará. É muita coisa bonita ali. Valeu. É região maravilhosa. Maravilhosa. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai ter Bárbara Villani aqui conosco. Sempre uma alegria receber a Bárbara Villani. E a gente vai falar sobre planos para 2023 com inteligência emocional. Daqui a pouco.